Na semana passada, houve uma retumbante vitória no Supremo Tribunal Federal do programa mais revolucionário na área de saúde no Brasil nos últimos tempos, o Mais Médicos. Esse programa foi criado pela presidenta Dilma para levar assistência básica à saúde dos brasileiros em áreas sem a presença do profissional médico. Dilma deu uma solução urgente a um problema crônico, porque nenhum esforço do governo federal anteriormente era suficiente para garantir o envio de médicos a essas áreas. Aldeias indígenas, periferia das grandes cidades, assentamentos da reforma agrária, enfim. Em todos os processos realizados para a ocupação desses espaços, poucos profissionais manifestavam interesse e os que eram selecionados muitas vezes desistiam posteriormente. O resultado é que havia uma lacuna no atendimento da saúde que deixava quase um terço da população descoberta dos cuidados básicos. Isso especialmente no Norte e no Nordeste, duas regiões pobres e para onde os médicos não desejavam ir. Mesmo que os salários fossem muito competitivos, porque a expectativa era de conseguir boas posições nos grandes centros urbanos. Não foi à toa que houve, inclusive, uma grande resistência por parte das entidades da categoria médica, que se ativeram mais ao interesse corporativo do que na assistência aos mais pobres. Daí porque o Brasil firmou um acordo, um convênio com Cuba, por intermédio da Organização Pan-Americana de Saúde, que veio a garantir a vinda de mais de 10 mil médicos cubanos em caráter humanitário. Esses profissionais, ao chegarem, foram satanizados, discriminados, hostilizados da forma mais odiosa possível, desde a chegada ao país nos aeroportos até o desempenho das suas funções nos locais para onde foram designados. Dizia-se que iam matar os brasileiros porque falavam espanhol e não iriam se fazer entender, que iriam prescrever medicamentos errados, que iriam fugir daqui para poder se exilar de Cuba nos Estados Unidos, que eram escravos do regime. Todos esses absurdos, inclusive, foram levados ao Supremo, lamentavelmente, pelo próprio Conselho Federal de Medicina. No entanto, por 6-2, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela absoluta legalidade do programa Mais Médicos em todos os aspectos que foi questionado, desde o salário pago aos profissionais até a não necessidade de revalidação do diploma. É a expressiva vitória de um programa que levou assistência básica à saúde de mais de 70 milhões de brasileiros em todo o território nacional, com a distribuição de mais de 11 mil profissionais levados até mesmo a distritos indígenas longínquos. Um programa que foi o mais bem avaliado pelos brasileiros, acolhido positivamente por mais de 80% da população, mas que a oposição tentou, a todo custo, acabar. Esse programa reformou, inclusive, a mentalidade que direciona, que orienta a cobertura às regiões mais pobres, recolocando-as no mapa da saúde no país. A extensa solidez do programa Mais Médicos, transversal em diversas áreas, estabeleceu exigência
de residência de estudantes de instituições públicas nessas áreas e ampliou o número de vagas nos cursos de medicina para minimizar o déficit de 50 mil profissionais e gradativamente suspender os estrangeiros. Contudo, e a despeito dessa grandiosa vitória no Supremo, o programa continua a ser alvo de torpes ataques. O ministro da Educação, o senhor Mendonça Filho, que é do DEM, e foi uma das vozes que queriam destruir o Mais Médicos, segue determinado a desmontá-lo. É dele a recente portaria que proíbe pelos próximos 5 anos a abertura de novas vagas em medicina no Brasil, devolvendo o país à condição de escassez profissional, da qual Dilma o tentou retirar. Mendonça, que ontem foi vaiado por um cinema inteiro no Recife, num evento que promoveu como ministro de Temer, é um ativo agente desse governo nefasto, comprometido com o atraso e com o fim dos avanços sociais conquistados. Suas ações no Ministério da Educação, contra o ProUni, o FIES, o Ciências Sem Fronteiras e, mais recentemente, contra o Mais Médicos, demonstram bem isso. Mas agora temos, dado pelo Supremo Tribunal Federal, um marco legal para assegurar a total juridicidade e correção do programa. Mais que isso, o Supremo mostrou que também nesse caso, Dilma estava certa quando contrariou interesses políticos e de classe para agir em favor da população. Aliás, foram esses mesmos interesses políticos e de classe que, vestidos com a camisa da CBF e atrás de um pato amarelo, financiaram o golpe. Pois bem, senhor presidente, o ataque que é feito agora ao Mais Médicos é de duas naturezas, mas que levam à mesma consequência. A consequência é que o Brasil não formará médicos em número suficiente para atender a sua população. E o que é que eles fizeram para tentar desmontar esse programa? À época da presidenta Dilma, quando foi criado o Mais Médicos, aqueles jovens saídos da faculdade que quisessem fazer uma especialização como residência médica, tais como endocrinologia, cardiologia, teriam uma contagem de pontos na prova de títulos com um incremento. Ou seja, aqueles que participassem do Mais Médicos, aqueles que durante um período de tempo fossem para as periferias das grandes cidades ou fossem trabalhar no interior, num assentamento de reforma agrária, numa aldeia indígena, na hora de fazer a prova de especialização para uma residência, tinham um percentual de acréscimo à sua nota por títulos apresentados. Pois bem, o governo golpista, uma das primeiras medidas que tomou em relação ao programa Mais Médicos foi cortar esse bônus que era dado para quem fosse servir a população brasileira. Mas, mesmo assim, o programa continuou avançando. O número de profissionais brasileiros interessados em trabalhar nos Mais Médicos cresceu e a necessidade de médicos estrangeiros diminuiu. E se nós tivéssemos a continuidade da oferta desse bônus a quem quisesse fazer a residência médica, certamente esse número teria crescido bem mais. Mas, senhor presidente, o segundo ataque veio agora a partir
do ministro Mãos de Tesoura, o senhor Mendoncinha, que agora quer proibir a abertura, proibiu a abertura de novos cursos de medicina nos próximos 5 anos. E qual foi o argumento que ele deu? Ele disse, inclusive respondendo a mim, que na verdade ele estava garantindo a qualidade dos profissionais que estavam sendo formados. Mas é muito engraçado, porque desde que ele entrou como ministro da Educação, vários cursos de medicina foram abertos. Quer dizer que ele assinou portarias abrindo cursos de medicina que não tinham qualificação? Os critérios que hoje existem para qualificar os cursos de medicina não servem? E se não servem, então por que é que ele autorizou o funcionamento de cursos de medicina com base nesses critérios? É uma grande contradição. O que na verdade está acontecendo é que ele está fazendo o jogo das corporações médicas, é que ele está fazendo um jogo contra a população brasileira e ele está fazendo um jogo que, ao final, vai levar ao fim dos mais médicos. Por quê? Ou nós formamos médicos brasileiros com uma nova visão, inclusive, que vejam na prática da medicina uma atuação que seja como antigamente um sacerdócio também, que possam fazer parte do SUS para contribuir para a melhoria de vida das pessoas e que nós possamos cobrir o território nacional, ou nós vamos ter médicos brasileiros para isso, ou então vamos continuar dependendo da vinda de médicos estrangeiros. Mas eles mesmos foram ao Supremo para proibir a vinda de médicos estrangeiros para o Brasil. Então, qual é a consequência que se chega? Não vão formar médicos brasileiros, vão ficar, por enquanto, mantendo o convênio com Cuba e depois vão acabar com a vinda de médicos estrangeiros para cá. Essa é a estratégia que está montada por esse ministro, que é um testa de ferro do setor privado da educação no Brasil. Procurem ver quantas escolas privadas abriram cursos de medicina. Procurem ver a representação proporcional do setor público e privado no Conselho Nacional de Educação. Procurem ver o teor das políticas que estão sendo implementadas no Ministério da Educação. Pois bem, já não basta esse governo ter desmontado a farmácia popular com os estabelecimentos próprios do Ministério da Saúde e da Fundação Oswaldo Cruz. Já não basta que eles estejam reduzindo a distribuição de medicamentos pelo programa Farmácia Popular na rede privada. Já não basta que eles estejam reduzindo os gastos para a saúde no nosso país, que tem mostrado a realidade de hospitais superlotados, de falta de medicamentos de alto custo para atender a população. E o mais grave é o cinismo desse ministério. Vários estados denunciaram a ausência de medicamentos, por exemplo, imunossupressores para a manutenção de pacientes transplantados. Os estados dizem, o medicamento não tem. As pessoas vão lá e não há o medicamento. E o Ministério da Saúde diz, está lá. O medicamento está nas farmácias de alto custo dos governos estaduais. Aí a televisão vai lá na farmácia de alto custo e constata que não há o remédio. É uma cara de pau que não há como a gente encontrar igual na história desse país. Já não basta o sucateamento das unidades de atenção à saúde, já não basta
Nada disso. Já não basta a politicagem e os interesses escusos, por exemplo, de transferir investimentos de ponta em termos de tecnologia do Nordeste para o Sul, como o ministro da Saúde tentou fazer com a Hemobras, que ele queria levar para o estado do Paraná, onde é a sua base eleitoral. E se não fosse a luta do povo de Pernambuco, população, parlamentares, empresários, governo do estado, ele teria levado a Hemobras para lá, para o Paraná. Ou seja, esse é um governo anti-povo, anti-saúde, anti-Nordeste, anti-Pernambuco. É um governo que, na verdade, faz tantas coisas que é até difícil a gente acreditar quando a gente vê a matéria no jornal. O governo fez isso, o governo fez aquilo. A gente fica pensando, será que é verdade uma coisa dessa? Que insensibilidade tem esses governantes que aí estão com relação à população do nosso país? Então, senhor presidente, ao mesmo tempo que eu venho aqui para elogiar, para saudar essa decisão do Supremo, que disse que o Mais Médicos é constitucional, os Mais Médicos é legal, o Mais Médicos cumpre um papel social importante. Ao mesmo tempo que a gente comemora, mas a gente tem que denunciar o objetivo de Temer, o objetivo do ministro Mendoncinha de acabarem com o programa Mais Médicos. E é tão engraçado que, à medida que o programa Mais Médicos foi obtendo sucesso, conquistando o coração e as mentes das pessoas, principalmente aquelas que só viam médico pela televisão, quando tinha televisão, eles pararam de dizer o que eles diziam. Não, porque os médicos cubanos não vão conseguir se comunicar com a população. Basta fazer qualquer conversa com alguém que é atendido pelos médicos cubanos, que eles dizem, não, a gente entende perfeitamente, ele entende também. Até porque não é só a linguagem oral que faz a relação entre as pessoas. O acolhimento, a atenção com que as pessoas são atendidas é uma forma de linguagem e de compreensão e de entendimento recíproco importante. Eles diziam que os médicos iam passar receitas erradas. Quantas denúncias houve de receitas erradas passadas pelos médicos cubanos? Eles diziam que esses médicos eram despreparados, que iam matar gente. Quantos morreram no Brasil por conta do atendimento recebido pelos médicos cubanos? Então, isso era uma farsa, era uma mentira, era um discurso para tentar jogar a população contra o programa. Eu já vou concluir, senhor presidente. Para jogar a população contra o programa. Felizmente, a prática, a verdade, desmentiu tudo isso que eles diziam. Agora, nós vamos ficar o resto da vida dependendo de médico estrangeiro? Ou nós precisamos formar médicos no Brasil para atender a nossa população? É isso que nós temos que fazer. Por isso é que o ministro Mendoncinha deveria desistir de tentar fazer o que ele está pretendendo fazer juntamente com essa figura ímpar na história do Brasil. Acho que nós não vamos encontrar um igual, nem parecido com o Michel Temer, que, sinceramente, é o presidente que, como disse um sertanejo recentemente, é o representante do Satanás aqui na Terra, porque só faz mal ao povo, às pessoas. Então, senhor presidente,
Diante dessa tragédia que se chama Michel Temer, muitos talvez hoje reconheçam o imenso erro cometido ao terem participado da deposição de uma presidente legitimamente eleita para favorecer a ascensão de uma quadrilha. Oxalá estejamos todos prontos para corrigir essa disfarçatez no ano que vem e restaurar a democracia no país. Muito obrigado pela tolerância, senhor presidente.